Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Paz do Senhor para todos. Eu sei que eu estou demorando para completar os vídeos sobre o Apocalipse, em virtude que nós da escola estamos passando por um período de colocar os planejamentos. Mesmo que eu seja professor, mesmo sendo professor 2, sou obrigado a colocar os planejamentos em ordem. Então isso está me dando uma trabalheira muito grande, uma canseira, e eu não tive tempo de continuar montando aqui as partes que faltam. Eu ainda estou um pedaço da volta de Jesus, depois nós entraremos em outros textos bíblicos. Mas hoje eu quero trazer uma palavra curta para você, uma palavra falando sobre os fins dos tempos, tá? Os mortos são julgados. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 diz: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. Não encontrou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então os mortos, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Todos nós já ouvimos e já aprendemos muito sobre a questão apocalíptica. Se nós olharmos os livros sagrados de vários povos, todos eles pensam da mesma forma. Tudo que tem um começo, um dia vai ter um fim. Todos os livros que comentam, todos dizem que um dia vai chegar o final e que tudo vai acabar. Que a matéria não é eterna. Que tudo que nós conhecemos um dia irá se encerrar. Isso o próprio Deus mesmo já declarou, né? Que tudo sobre a lei hoje nós temos dentro da ciência, que nós chamamos a lei da entropia, né? A segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo caminha para o caos. Tudo que um dia teve um começo, ele vai ter um fim. Tudo que um dia já foi novo, um dia será velho. Tudo que um dia já começou belo, um dia será totalmente feio. Ele quer dizer que praticamente que se existe um começo, haverá o fim. Se o universo teve um começo, haverá um fim. Mas como será esse fim? É isso que nós vamos encontrar lendo essa passagem bíblica. Nós lemos aqui, quem acompanha ali os vídeos sobre o Apocalipse, que eu tenho lançado, diversas coisas que ocorreram com a sociedade. Muitas coisas que vieram sobre os seres humanos, sobre as pessoas, as pragas, as trombetas, que foram caídas sobre as pessoas, para que eles viessem novamente a voltassem para Deus. Mas o engraçado é que quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, a primeira coisa que nós encontramos ali é que João tem a visão de Deus assentado no trono e um grande arco-íris sobre ele. Arco-íris fala da aliança, da lembrança de Deus do pacto com o homem, não é? O arco-íris aparece lá em Gênesis, onde diz que Deus jamais inundaria novamente, acabaria o mundo com água, porque o arco-íris serviria como um ponto de lembrança. E tem gente que diz assim, mas o arco-íris é a força, é a reflexão da luz sobre a água, gera o arco-íris. Tudo bem, cientificamente mas Deus deixou aquilo ali como uma marca, para que ele jamais acabasse. Toda vez que aparecesse aquele arco, não que Deus precise lembrar de alguma coisa, você pode se lembrar que existe uma aliança entre você e Deus. Mesmo você não sendo crente, Deus não vai acabar o mundo com água. Pode ver que o mundo pode ser inundado em parte com águas que podem vir. Enchente, tsunami, mas a água sempre vem e ela sempre volta para o seu lugar. Por quê? Porque Deus não vai mais encerrar o mundo com água. Ele disse que não faria isso. Só aquela vez. Tamanho foi o espanto, ele viu a destruição do ser humano, daquilo que de mais belo ele criou no mundo com a água, que ele disse, eu não vou fazer isso de novo. Outra vez eu não destruo o ser humano com água. Mas aqui nós vemos aqui o apóstolo João tendo essa visão. Quando os 1000 anos se completaram após a volta de Jesus, aqui segundo o nosso sistema futurista, o Satanás é preso por 1000 anos. E depois que se encerra os 1000 anos, ele é solto. E quando ele é solto novamente, ele faz o que ele faz de melhor. Ele leva novamente as pessoas ao seu lado. Por quê? Porque muitas das pessoas que ficaram na terra após passar a tribulação, elas não foram redimidas, não foram arrebatadas no sentido de dizer que tiveram seus corpos transformados. A vida continua normal, as pessoas continuarão crescendo, vivendo, reproduzindo, normal, porque ainda não se tornaram todos espirituais. Aí ocorre o seguinte,
Ao passar 1000 anos, Satanás é solto, ele faz uma confusão novamente, e depois dessa confusão toda, vem a destruição. Deus destrói todos aqueles que seguiam a Satanás, que viveram durante 1000 anos sob sua bênção, mas não eram verdadeiros, e protege aqueles que realmente viveram sob suas bênçãos. Porque o mal, o pior da maldade, não é você dizer, se Deus estivesse aqui reinando, o mundo não era assim. Não, o mundo seria, tentaria inventar sempre uma arma para destruir Deus. Haveria país aí escondido em alguma parte tentando inventar uma bomba que pudesse atingir Deus. Embora isso fosse praticamente impossível, eles tentariam estudar por uma maneira de prender Deus dentro de uma garrafa. Sempre existe, porque o ser humano tem sempre essa tendência de acreditar que ele, com a sua ciência e seu conhecimento, ele pode dominar coisas que estão longe do seu potencial, longe do seu poder. Então o ser humano sempre pensa, que precisa de Satanás é só jogar um pouquinho de lenha na fogueira e já lá tá aquele povo de novo acreditando que é capaz de derrotar Jesus em Jerusalém. Não é? Que é capaz de vencê-lo. Que o amor dele vai ser maior, vai ser tão grande que ele é capaz até dele se render só para não destruir a criatura e o ser humano que está lá. E tem gente que são assim, as pessoas pensam dessa forma. Não é? Tem gente que apronta e no final, quando é hora de morrer, quer que o amor de Deus vale para ele. Quer que Deus tenha pena dele. Não é assim. Viveu uma vida inteira desregrada, nunca serviu ao Senhor direito, nunca frequentou uma igreja, nunca buscou a Deus, nunca fez nada. Aí depois chega no final da vida, ele quer se escapar do juízo vindouro. Não é dizer que Deus não possa perdoar alguém no final da vida. Deus até pode, mas isso não é algo que é algo com frequência, não é uma regra. E temos que entender que quando não é uma regra, sempre haverá exceções. Haverá gente que clamará e não será ouvido. E poderá haver gente, eu prefiro servir ao Senhor agora do que apostar na sorte. Apostar nela não adianta. Mas assim nós vemos que, diferente daquela primeira parte que havia um arco-íris, esse trono, quando ele vem do céu, ele não vem trazendo arco-íris nenhum. Ele não traz nada. Quer dizer que nesse trono, quem vem sobre ele, não vem para exercer misericórdia, ele vem para exercer justiça. Aquilo que é justo de verdade. O trono era suportável para o universo. O universo, ele conseguiu suportar o trono. Mas a Bíblia diz, mas aquele que estava sobre o trono era tanto poder, tanto era a manifestação, que o céu e a terra fugiram de sua presença. Quer dizer, o que nós conhecemos de mundo real desapareceu. Não porque eles foram desintegrados, não. Imagine uma luz tão forte capaz de atravessar a parede. Você não consegue imaginar, porque a luz do sol não consegue isso. A luz do sol, ao bater na parede, ela não consegue. A parede torna-se um objeto que ela não consegue. Ela chega até a aquecer, mas ela não consegue passar para o outro lado da parede. Mas a luz de Deus é tão forte que tudo que é rocha, tudo que é matéria, a luz dele vai passar através dela e vai sair do outro lado. Não vai haver um ponto no universo que ficará escuro. Não vai haver sombra em lugar nenhum. Porque tudo será ocupado pela luz de Deus. Não vai ter uma luz de um sol que não acabe ficando praticamente anulado o seu brilho diante do poderoso, a luz daquele que se assenta no trono. Por quê? Porque o poder daquele que se assenta no trono é imensurável. Não há limite de poder. Não há como medir, não há uma estrutura no universo físico. Nosso universo não suporta, por isso a luz dele vai invadir todo o universo e vai direto ao vazio adentro. Por quê? Porque somente o vazio vai poder ver tamanho brilho que não tem fim, de tão forte que é essa luz. E tem gente que diz assim, mas a velocidade mais rápida é a velocidade da luz. Vai levar bilhões de anos para a luz de Deus chegar até o outro universo, que nada. Deus não está sujeito à luz da física. Quando a luz dele brilhar no centro do universo, o universo inteiro vai resplandecer num brilho só. Se pudéssemos estar fora dele, nós veríamos uma bola de luz imensa, que não daria para olhar do lado de fora do vazio, de tanta glória que é, partida do único ponto, daquele que estava sentado sobre o trono. Se ele vai ter o meu tamanho, ou o tamanho do planeta, ou o tamanho do sol, eu não sei. Eu sei que a luz dele era tão grande que o céu e a terra desapareceu. Mas uma coisa não desapareceu, o ser humano. O ser humano ficou ali em pé, diante de toda aquela luz, diante de toda aquela glória. As pessoas estavam ali em pé. E ele diz que os mortos, grandes e pequenos, estavam em pé, diante do trono. Eles não estavam ajoelhados. Eles não estavam ali agora para clamar. Não tinha mais ninguém para clamar de misericórdia, não. Acabou aquele negócio. Deus tem misericórdia, não. Agora ele não vem para ter misericórdia de ninguém. Ele não vem para exercer misericórdia, não. Ele não vem para morrer numa cruz, para sofrer, para que você pudesse ser salvo, não. Ele já fez isso há 2000 anos atrás. Ele esteve aqui nesse mundo. Ele podia ter destruído o universo inteiro só com pensamento. Mas ele optou morrer na cruz do Calvário. Enquanto os homens pensavam que eles que controlavam a situação, o controle era de Deus, porque ele mesmo diz, eu dou a minha vida, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de voltar a tomá-la. Eu dou a minha vida, eu estou dando, eu estou querendo morrer, eu estou deixando eles me matar. Se eu quisesse, eu poderia simplesmente escapar. Quando Pedro lançou mão de sua espada, ele disse, eu posso chamar 12 legiões de anjos, se for preciso para me defender. Em João está escrito que os soldados que o cercaram, ele disse, a quem buscais? Ele disse, eu sou a Jesus Nazareno. Ele disse, sou eu me lhe dei. Todo mundo caiu de joelho no chão.
Todos os soldados ali que tinha em volta, e não eram poucos soldados, que se você for analisar ali dentro, tinha mais de 200 soldados. Porque tinha os soldados do templo, ainda Pilatos havia ainda liberado um grupo de soldados, porque aquela historinha que Pilatos não sabia que Jesus tinha sido trazido na sua presença, ele não sabia nada sobre Jesus, aquilo é retórica do julgamento. Nenhum juiz, nenhum governador faz um julgamento sem antes ele ler toda a acusação. Ele já sabia de todo o processo o executivo contra Jesus, quando ele chamou Jesus. Ele havia liberado os soldados romanos. Os soldados romanos jamais estariam lá, juntos para lutar, para prender Jesus, se não houvesse uma liberação do procurador romano. Já tinha partido a ordem do procurador romano para isso. Ele já sabia disso. Mas aquele Jesus lá, ele deixou-se morrer na cruz, porque está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus queria salvar a humanidade, ele queria fazer de tudo para isso, ele queria mostrar que um Deus estava disposto a morrer de uma morte terrível, na mão das suas criaturas, para que as suas criaturas fossem salvas. Antes de ele morrer, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha só que amor maravilhoso. Mas esse agora que está descendo é o Jesus glorificado, a trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo, tudo reunidos ali. E agora eles não vieram ali para exercer misericórdia. Eles não vieram ali para pedir, dobre o joelho, não. Porque todo joelho terá que se dobrar diante de Deus. Não para pedir misericórdia, mas para reconhecer que Ele é Deus. Isso está escrito na Bíblia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos eles vão ter que se dobrar um dia diante dele. Mas mais do que isso, esse que está sentado no trono não está ali correndo atrás da reverência, não. Ele veio para julgar. E diz ali a Bíblia que mortos, pequenos, grandes e pequenos, se indica status sociais, pobres e ricos. Ah, eu vou para o céu porque eu sou pobre. Não vai. Eu vou para o céu porque eu sou rico. Não vai. O céu não foi feito para rico, não foi feito para pobre. O céu foi feito para filho de Deus, foi feito para quem crê em Jesus Cristo. O céu foi feito para aquele que anda pela palavra de Deus. O céu foi feito para aquele que um dia aceitou Jesus como seu Salvador. O céu foi feito para aquele que ama a Deus de verdade, aquele que está disposto a segui-lo até o fim. O céu foi feito para essas pessoas. Não foi feito para quem indiretamente é rico ou é pobre. Mas grandes e pequenos ficaram em pé diante do trono. E diz que foram abertos os livros. E esses livros é tipo, eu posso dizer assim, eu vou usar um exemplo bem claro para você, tá? Você costuma ver vídeo no YouTube? Não costuma ver? Quando a gente vê vídeo no YouTube, esse aqui é um vídeo do YouTube. É tipo o seu vídeo do YouTube, tá? Tem gente que diz que esses livros é a Bíblia escrita. Mas eu acredito que é muito mais do que isso. É o seu vídeo do YouTube. Ali você vai aparecer você fazendo as artes que você fez, porque as pessoas serão julgadas conforme as suas obras. Fazendo as artes que você fez, e nessas artes vai estar aparecendo você. E você vai vendo ali Deus olhando para você e dizendo, você está errado. E você fazendo as besteiras que você faz, a fornicação, a prostituição, a mentira, a avareza, a falsidade, a guerra, a maldade, a falta de educação, o palavrão, a boca suja, sabe? Ah, mas eu vou ser condenado porque eu falo palavrão? Vai. Toda palavra inútil que o homem disser, ele será julgado no dia final. Porque por tuas palavras tu pode ser justificado e por tuas palavras tu pode ser condenado. Tuas blasfêmias, tuas palavras ruins, tu solta a boca fora, elas também fazem parte do contexto. Estão ali escritas e você vai poder assistir no seu celular, do celular de Deus agora, inteirinho, o vídeo da sua vida, passar num momento ali. E você vai saber, não precisa, vai levar muitos anos, não. O tempo corre diferente lá no céu. O tempo corre diferente diante de Deus. O que parece ser um ano pode passar num microsegundo. E a sua mente não é uma mente física, igual a nossa, que precisa de tempo para captar. Ela capta as coisas com mais rapidez. Isso quer dizer que ela num nanosegundo, você pode ver toda a sua vida inteira. E aí você vai estar vendo os males que você fez, as coisas erradas que vocês vão ver. E aí, diz que as pessoas serão julgadas de acordo com aquilo que tiver no livro. Deus, eu quero dizer... Deus não quer escutar nada de você. Vai ser julgado por aquilo que está no livro. Mas não. Deus não vai te ouvir. Você é julgado por aquilo que está no livro. Você será julgado por aquilo que o livro fala, que o livro está te mostrando. Tudo. Não adianta querer falar, não adianta querer justificar, não adianta querer dizer, não, mas eu quero justificar o que está acontecendo comigo. Não vai adiantar nada. Justificativa não existe diante de Deus. Você será julgado por aquilo que está no livro.
segundo aquilo, de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Isso quer dizer que vários livros passarão, todo mundo terá o direito a ver. E o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Aqui é pelas suas obras. Todas as obras que vocês estão feitos, de tudo que foi feito de mal, ali vai aparecer. Tudo que estava escondido vai aparecer, e você será julgado. E é nesse momento que todos os mortos serão apresentados. O mar, o Hades, todos eles, até o inferno temporário, né? Nós chamamos de inferno intermediário para alguns. Ele dará também os seus mortos. Isso quer dizer que mandará. Jesus disse assim: não temei os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei aquele que pode, antes de tudo, pegar o corpo e a alma e lançá-lo na hiena. E tem gente que diz que a hiena é a aniquilação. Não. Em Apocalipse aqui está escrito que os que adoram a besta e colocam a sua imagem serão atormentados de dia e de noite para toda a eternidade. Isso quer dizer que não existe extinção da alma, não, como alguns querem pregar. Serão atormentados de dia e de noite. Isso quer dizer período de 24 horas. Não que existe dia e noite no inferno, mas isso quer dizer que é o período de 24 horas. Não vai haver um momento de descanso, não terão descanso nem de dia nem de noite, mas serão atormentados. Jesus disse que não temeu se matam o corpo, mas que é aquele que pode lançar a alma e o corpo na hiena. Ele não disse inferno, ele não disse Hades, ele disse hiena, o lugar mais porcalhento que existia naquela época em Israel, onde se jogava as coisas mais podres, inclusive corpos de indigentes eram jogados na hiena. Por ter haver muito vapores ou vazamento de gás ou coisa parecida naquela área, o fogo queimava toda a vida e muitos bichos podres e vermes se juntavam. E Jesus chegou a dizer: onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É esse o lugar que Cristo está dizendo agora, é um lago de fogo. Aquelas pessoas que não serviram a Deus, que não obedeceram, elas serão lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte. E todos os lugares para onde a alma deles estiveram naquele tempo serão devolvidos. Os corpos deles serão devolvidos, porque Jesus diz que haverá um dia em que todos ouvirão a voz do Filho do Homem. E todos ressuscitarão, uns para a glória eterna, ressurreição indica ter o seu corpo de volta, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Então isso quer dizer que chegou o momento que todos ouvirão a voz. Uns ressuscitarão para a glória eterna, serão aqueles que do período do milênio morreram, tá? Porque a morte vai continuar existindo no período do milênio. Não vai dizer que a pessoa não vai morrer, a morte vai continuar existindo. E aqueles que também morreram em pecado no período do milênio. E aqueles que também não ressuscitaram também, porque só vai ressuscitar realmente quem é salvo. No dia do final que ressuscita o não salvo. Essa é a segunda ressurreição, por assim dizer. E a primeira ressurreição ela abrange vários períodos. Mas a segunda ressurreição, ela abrange um período só, aquela. Quando o cara ressuscitou, o cara já sabe. Se ele já não estava em bom lugar lá, quando ele morreu, após a morte dele, ele já não vai para bom lugar quando ele vai acordar. Ele vai ter chance de assistir toda a sua obra, toda a sua magnitude, toda a sua maldade. A Bíblia diz que esses serão lançados, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Ali não vai o demônio rindo não, porque o diabo não vai. Ele também não quer ir para o lago de fogo. Ele quer ficar no Hades, mas no lago de fogo ele não vai. Os demônios também têm medo do lago de fogo. Todos eles temem. Muito mais os seres humanos serão lançados. Todas essas almas irão ser lançadas no lago de fogo. E diz aqui: aquele cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eu acredito que vai se abrir um telão, tipo um telão, em que cada um poderá, só conseguirá ver o seu nome. Para não estar enchendo de nomes ali dentro, ele poderá ver se o seu nome vai aparecer. Cada um verá o seu nome. Se o seu nome não apareceu, não irá ali registrado, naquele local, entre os nomes todos que estão ali, o seu nome não apareceu brilhando no meio, você já sabe qual é o lugar que vai. E todo aquele que não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo ardente. Que essa é que? O lago de fogo ardente, a segunda morte. Mas por que a segunda morte, irmão? Quer dizer que acabou? Não, a morte nunca foi o fim. Quem foi que disse que a morte é o fim? A morte é o fim para quem vive nesse plano. Ela é o fim. Quando eu morrer, acabou, você não vou fazer mais nada aqui nesse mundo aqui. Nesse plano acabou, a minha vida continua em outro plano. Quando fala segunda morte, não quer dizer que você vai morrer de novo. Não, é eterna separação de Deus. Quer dizer que você vai para um lugar onde você nunca mais vai poder encontrar-se novamente com Deus. Nunca mais. Encerrou. É um lugar onde Deus não vai te visitar. Lá no Hades, Deus pode até visitar-te. Mas lá no Lago de Fogo, não tem mais visita. Não tem mais conversa. Não tem mais nada. Você entrou naquela parte que eu posso dizer, você foi esquecido praticamente por Deus. Ele esqueceu-se de você ao ponto que seu nome não é mais lembrado.
que você não tem mais nome, você não tem mais identidade, você não tem mais nada. Você é apenas alguém que está em tormento para toda a eternidade. Você perdeu toda a identidade que você tinha para estar no lago de fogo. Mas que Deus mal parece, não, Ele não é mal. Ele foi tão bom que Ele enviou o Filho dele para salvar a nossa alma. Ele é tão bom que tem cultos sendo pregados nesse exato momento em alguma igreja para chamar você. Ele é tão bom que para você aceitar Jesus, você não precisa só ir no templo lá, correr atrás de um pastor para aceitar Jesus, ou você correr atrás de alguém para se confessar. Você pode aceitar agora na sua casa. Dobrar o joelho e dizer, agora eu vou ser um crente e servo do Senhor. E aí procurar uma igreja evangélica na qual você pode ingressar-se dentro dela, se batizar nela e viver a sua vida como cristão. Ele fez algo fácil, facilitou. Claro que a igreja faz o chamado. Mas quer dizer, não é obrigatório você aceitar Jesus na igreja. Uma gravação dessa você pode dobrar o joelho e dizer, agora eu te aceito com todo o meu coração. E daí procurar uma igreja evangélica e começar a viver uma nova vida cristã. Jesus facilitou em tudo a salvação para você. Porque Ele não quer ver você lá, embora muitos vão estar lá. Pense por um momento que é fogo e enxofre num corpo que não pode morrer. Gostaria que você imaginasse comigo. Num corpo imortal que não pode morrer. Já experimentou colocar a mão no fogo por alguns segundinhos só para você ver como arde? Agora você imagina um corpo que não pode morrer. O fogo vai aquecer, você vai sentir toda a ardência dele sobre a carne queimando, mas ao mesmo tempo aquilo ali não se desfaz. Ela continua ali, ela continua queimando. Ela continua sentindo o ardor dela, o ardor da queimadura, mas você olha, não tem queimadura do lado de cá, a pele não está se desprendendo, você continua com a pele no mesmo lugar, com a carne no mesmo lugar, mas ela continua queimando, a ardência dela continua ardendo a mesma coisa. Você sente queimar todo o seu corpo ao mesmo tempo, a ardência do fogo, a ardência do tormento você sente. Mas você não vê nada se queimar, não vê cair pedaço de pele, pedaço de carne, não vê nada, continua tudo no mesmo lugar, mas você continua sofrendo. E isso é hoje, amanhã, 1 bilhão de anos, 10 bilhões de anos, 500 milhões de anos, você vai estar sempre ali. E eu não tenho nenhum ponto de vista bíblico dizer que um dia você vai sair. Eu só sei que é o que a Bíblia fala. Eu gostaria de poder dizer que daqui a 1 bilhão de anos você vai sair dali, Deus vai colocar todo mundo no céu e vai perdoar todo mundo. Mas a Bíblia não deixou isso escrito. Então eu quero pedir agora encarecidamente para você. Faça uma escolha para o lado de Deus. Está escrito na Bíblia. E não tem teólogo, não tem kardecista, não tem feiticeiro, não tem ninguém que possa mudar o que a Bíblia deixou escrito. Então você faz a escolha. Jesus quer salvar a você. Como eu disse, a Assembleia de Deus está com as portas abertas. Todas as terças-feiras com o culto Vivendo a Palavra, a partir das 8 horas, 15 para as 8. E aos domingos, pela manhã, com a sua escola bíblica dominical às 9 horas. E à noite, com os cultos. Uns cultos onde você ouvirá a pregação da palavra. A Assembleia de Deus, perto do lar da menina, ela te convida a fazer parte. Mas eu não moro lá, eu moro muito longe. Procure então a Assembleia de Deus próximo da sua casa. Venha buscar a Deus. Ah, mas não tem Assembleia de Deus, então procure uma igreja que pregue o Evangelho de Cristo. Eu convido para mim é porque eu sou dela, por isso eu estou convidando você para a minha igreja, não é? Mas se você quer fazer parte de outra igreja, tem uma outra igreja que você queira fazer parte, mas vá, mas não deixe chegar esse dia e você saber que você escutou essa pregação aqui gravada e você não foi para lá. Deus quer te abençoar. Em nome de Jesus eu te peço. Venha buscar o Senhor. Que o Deus de amor e de paz ilumine o teu coração e te abra, te faça abrir a mente, a alma, o espírito, para que você venha entender o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer ver você ao seu lado naquele dia. Que você possa ser um salvo, juntamente com os outros que lá estarão, glorificando a Deus. E não esteja do lado daqueles que estão perdidos, que já são muitos. Muitos que já morreram e não têm mais esperança de escapar, de ir para aquele lugar. Mas você tem essa chance, você tem essa oportunidade de se encontrar-se com o Senhor. Deus ama você. E Ele quer encontrar-se com você na glória. É isso que eu lhe peço nesta noite. Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.